Secretário, para a leitura do versículo bíblico. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 25 de abril de 2016. Nobre secretário, deliberação da ata. Presidente, a ata da sessão ordinária da semana anterior, da quarta-feira, por problemas técnicos, ainda não está pronta e será lida na próxima sessão. Ok, secretário. Assim sendo, leitura do expediente, secretário. Sessão ordinária do dia 25 de abril de 2016. Veto. Processo 1841, mensagem 10, comunica sobre o veto total ao autógrafo de lei número 4.484. Esse veto, ele não foi lido na sessão anterior, não, né, presidente? Só a leitura. Dispõe sobre a fixação da prestação de contas dos valores repassados pela Secretaria de Educação em quadro de avisos públicos, de autoria do vereador Nassib, de autor Poder Executivo. Projeto de lei, processo 1433, projeto de lei 37, anexo à mensagem 02/2016, atualiza a denominação de logradores do bairro Estância Monazítica, bairro de autoria do Poder Executivo. Processo 1863, projeto de lei 52, fica declarado de utilidade pública o Instituto Centro Esportivo São Lourenço, de autoria do vereador Rodrigo Caldeiras. Processo 1865, projeto de lei número 53, institui a Semana Municipal de Conscientização da Inclusão e Acessibilidade a Pessoas com Deficiência do âmbito do município da Serra, de autoria vereadora Neidia. Projeto indicativo, processo 1794, projeto indicativo número 26, dispõe sobre a implantação do semáforo com funcionamento por energia solar no município da Serra e da outras providências, de autoria do vereador Tio Paulinho. Requerimentos. Processo 1718, requerimento 52. Os vereadores firmatários requerem a criação de comissão especial de inquérito para investigar o descaso da saúde pública, de autoria de diversos vereadores. Presidente, encerrado o expediente. Oradores inscritos, nobre secretário. Vereador Sabino, Guto e Gideão. Com a palavra, o vereador Sabino. Horário. Isso aí? Só tem coordenada geográfica. Senhor presidente, demais vereadores, o público que nos ouve, nobres colegas. Na verdade, eu estava preparado para fazer uma fala na semana passada, mas como tinham vários oradores, a gente não conseguiu fazer a fala aqui nessa tribuna, mas queria deixar aqui eu estive essa semana passada, vereador Guto, visitando a nossa delegacia regional, e anterior a isso eu tinha feito uma visita à delegacia aqui da Serra Sede, e aí se alguém não passou por lá ainda, é bom que faça uma visita,
para conhecer aquelas instalações, o vereador Aécio, porque, na verdade, conversei inclusive com o doutor Ralph, falta muita coisa naquela delegacia aqui da Serra Sede. E uma delegacia que atende vários bairros, inclusive chega a atender até lá Eldorado, que é atendida por aquela delegacia, e as condições que vivem ali os trabalhadores naquela delegacia e as condições que são atendidos os munícipes desse município ao acessar aquela delegacia. Então, acredito que tive uma conversa assim, mais de 2 horas com o doutor Ralph, que é o delegado da Delegacia Regional de Laranjeiras, e coloquei para ele essa preocupação, inclusive com o atendimento naquela delegacia, né? Falta pessoal, falta veículos, muitas vezes a pessoa que está lá de plantão não pode sair para fazer uma ocorrência porque falta pessoal. Então, assim, é uma situação bastante complexa. Mas, do outro lado, também ouvi durante 2 horas e pouca uma conversa que eu tive com o doutor Ralph, que é da Delegacia de Laranjeiras, porque, anterior a isso, saiu uma matéria nos jornais que circulam no nosso estado em relação ao transtorno que traz aqueles carros parados ali, em frente à delegacia, e que, na maioria das vezes, as pessoas têm que passar no meio da rua porque a calçada está tomada de veículos. Numa conversa com ele, me apresentou lá, só de moto, Guto, tem 180 motos paradas lá. De veículos, são vários veículos que estão lá. O problema não é que eles não podem tirar aqueles veículos dali, porque o pátio que tem em nosso município não cabe mais veículos que estão... A maioria daqueles veículos estão lá envolvidos em crimes, né? Principalmente motos, são 180 motos. O Estado não pode usar aqueles veículos e aqueles veículos ficam lá parados. Inclusive, falei com ele, que inclusive vou falar com o deputado Givaldo, e se outros deputados federais também quiserem participar desse processo, é de que o Estado brasileiro possa modificar a legislação, como faz nos Estados Unidos e em outros países, onde os carros são presos, que são usados para crime, que o Estado assuma esses veículos. Esses veículos ficam lá parados, tomando espaço, criando mosquitos, e o Estado não pode fazer nada. Vou dizer assim de um veículo que eu vi lá, um Corolla 2013, 2014, está lá paralisado lá. A legislação não permite que o Estado nem vende e também não pode fazer nada com esse veículo. Então, é uma situação bastante complexa. Mas eu trago essa fala aqui hoje porque, inclusive, o doutor Rauch tem feito um trabalho interessante na delegacia. Estive lá quando eu era secretário, voltei agora enquanto vereador, para conhecer melhor os trabalhos da delegacia, e ele quer, inclusive, propor, eu estou propondo a essa casa, que chama o doutor Ralph aqui, já estou fazendo um ofício à mesa diretora, solicitando que naquela segunda-feira que nós façamos aqui aquela tribuna livre, que tem a tribuna livre, para ele trazer as inovações que ele trouxe para a delegacia de Laranjeira. Conversei com ele também das dificuldades. Ele me disse que, infelizmente, o Estado, aí nesse momento, não dá para fazer nenhum investimento, né, no quantitativo de profissionais daquela delegacia, nem nas demais delegacias, porque aqui tem a delegacia da Serra Sede, a delegacia de Jacaraípe, Novo Horizonte e a delegacia de Laranjeiras. Além da delegacia da mulher, que está em Laranjeiras também. Então, são várias delegacias e que, na maioria das vezes, a sua estrutura são muito ruins. Pois não, vereador? Pediu a parte? Quando hoje? Sacado o microfone. Troca de microfone, ô vereador. Oi. Falar que o assunto abordado por Vossa Excelência é um assunto muito importante, igualzinho na delegacia de Laranjeira, naqueles carros parados lá. No Novo Horizonte, né, foi feito um calçadão. Se um cidadão coloca um carro na calçada, é multado, é guinchado, né, e paga a multa. Agora, você passa em Novo Horizonte, lá em frente ao posto lá,
você vê um monte de carro na calçada, os idosos não estão podendo nem caminhar direito, porque os carros estão tudo na calçada. Questão de investimento. A delegacia de Novo Horizonte funciona, entendeu? Num posto de gasolina, em cima do posto, né? Não tem estrutura nenhuma para oferecer ao cidadão, né? Ela atende mais de 30 e poucas região, mas o Estado sempre falou em investimento, né? na Polícia Militar, na Civil, mesmo na época de Renato Casagrande, mas nas estruturas da delegacia nunca mexeram e nunca tem dinheiro para mexer. Aonde está o dinheiro do Estado? Né? Agora, na crise, todos os governantes aproveitam para falar da crise e falar que não tem dinheiro. É sempre assim. Ok, vereador. Eu acho que eu fiz essa visita no sentido... Pode terminar a parte, Vossa Excelência? Pois não. No sentido da gente conhecer essas delegacias, que na maioria das vezes a gente ouve, eu tenho alguns amigos que estão lotados nessas delegacias, que reclamam da situação. Só para vocês terem uma ideia, a delegacia da Serra Sede. Você chega, a primeira entrada, você vê a vez cheio de mofo, né? A área muito ruim, insalubre, inclusive para quem vive ali, para quem trabalha ali. Então, se a gente não consegue melhorar a situação dos servidores que estão dentro desses órgãos, a gente não vai ter, na verdade, uma segurança que condiz com a realidade do nosso município. Pois não, vereador Aécio? Eu estou propondo, Vossa Excelência, que a gente consiga marcar com o nosso deputado e, inclusive, fazer umas visitas, não só à delegacia de Laranjeira, mas todas as delegacias daqui da Serra, e a gente tirar um documento encaminhando, né, para o governo do Estado, que a responsabilidade realmente é do governo do Estado. Então, acho que seria muito... Né, a comissão aqui da Câmara, juntamente com os outros vereadores que quiser fazer, nós vamos fazer esse convite ao deputado e fazer essa visita. Seria de muita importância para a gente fazer um documento final e encaminhar para o governador. Pois não, vereador. Eu queria lembrar aqui que, na última semana, eu também participei da prestação de conta da Fisco, da Assofisco, que é melhor, Associação dos Fiscais, e queria aqui parabenizar, como já falei no microfone anteriormente, ao presidente, que tem feito um trabalho eficiente, tem tido resultado, por isso que ele foi conduzido, está ali um dos membros, está lá, o pessoal da Sofis está ali, tem feito um trabalho condizente com a categoria. Queria parabenizar o João Manuel, que é o presidente, né, os demais membros, e dizer assim, falei naquela ocasião que os fiscais têm um papel importantíssimo para a nossa cidade, né, porque eles são, além de ser os arrecadadores, também são os fiscais, né, que controlam a nossa cidade, que eu acho que... E aí eles tiveram uma vitória interessante, dado ao incentivo que eles tiveram agora ultimamente, mas também pelo trabalho que eles fizeram. Não foi de graça, isso não chegou de graça para eles. Mas eu queria parabenizar aqui mais uma vez, que eu estou vendo a turma deles estão ali, e dizer assim, eu acho que cada um fazendo a sua parte, nós teremos uma cidade melhor. E falava naquela ocasião que não só o vereador como o prefeito, mas também os servidores públicos, eles têm essa responsabilidade. Aí eu queria parabenizar o Sofisco. Falei naquela ocasião, quantas vezes, eu quando fui diretor da Defesa Civil, estive lá, a prefeitura não tinha uma mão de obra qualificada para fazer as demolições. Eles estavam lá fazendo isso. Na época das enchentes, eram eles também que estavam lá ajudando a população. Então, eu queria aqui deixar meus parabéns a essa categoria da prefeitura, que trabalha com afinco e com dedicação, que faz jus, né, o salário deles. É claro que não é o salário que eles gostariam de ter, mas eu tenho certeza que eles fazem jus o salário que ganham, e eu queria parabenizar essa categoria, porque acho que é importante a gente fazer essa fala aqui. A outra coisa, o presidente, além de ter visitado a delegacia, eu tenho visitado algumas escolas, né? As escolas, tanto as estaduais como as municipais. E aí, hoje, eu recebi uma reclamação de um pai que reclamou de uma escola em Valparaíso, que a escola está com falta de professores, né? Fui lá logo para ver se realmente era essa situação, mas aí a diretora, não encontrei a diretora, que ela estava numa reunião, conversei com a gestora da tarde, que é a coordenadora,
ela me disse, vereador, na verdade, algumas vezes falta para professores, porque uma entra de licença, outra está de atestado, e falta, algumas vezes, professores. Mas os pais querem professores todos os dias na sala de aula, né? E, por incrível que pareça, eu saí daquela escola hoje, lá de Valparaíso, e fui para uma escola nossa municipal. E fui numa escola em Barcelona, recém-inaugurada. Lá encontrei, inclusive, fui bem atendido pelo diretor e o secretário, e algumas das questões que eu fui levar para ele, eu fui bem recebido, e ele, inclusive, se colocou à disposição para atender a comunidade. Mas, então, acho que é o nosso papel, enquanto vereador, enquanto legislador, conhecer os equipamentos públicos nossos, de que forma que eles estão funcionando, se está contente com a nossa comunidade. Então, eu queria parabenizar aqueles profissionais que têm dedicado a sua vida, né, para prestar um bom serviço à nossa população. Mas, voltando ainda na questão da segurança, vereador Aécio, eu queria eu andando essa semana pelo nosso bairro, inclusive José de Anchieta e também Laranjeiras Velhas e aquela região de Jardim Tropical, a gente estou percebendo que a situação ainda não está daquela forma, daquela conversa que nós tivemos com o 6º Batalhão. As pessoas têm reclamado muito que agora é um veículo preto que está rodando, tanto na região de Barcelona, quanto na região de Laranjeiras, e ali fazendo alguns assaltos. Além disso, outras pessoas têm uma moto que está rodando naquela região e cometendo alguns assaltos. Eu estou querendo fazendo essa fala aqui, pedir novamente ao nosso comandante do 6º Batalhão, ao comandante da companhia que está lá na nossa região, para que ele possa nos ajudar, para que possa combater essa criminalidade, no sentido de que a nossa população possa ter mais tranquilidade, porque a situação ainda está muito ruim, está muito além daquilo que nós precisamos, de que a nossa população merece. Meu muito obrigado e uma boa noite. Com a palavra, o vereador Guto. Boa noite a todos os presentes, mesa diretora, dirigente da mesa, vereador Aécio, vereador Gideão, vereador Davi, edis dessa Casa de Leis que nos acompanha aqui nesse momento, público presente e internautas que nos acompanham através do acesso à rede. O que me traz aqui nessa tribuna, nobre presidente Aécio, é a fala de 3 tópicos. O primeiro deles é agradecer ao secretário de Segurança Pública, doutor André Garcia, e a Gracimeire, que é a chefe da Polícia Civil, através de várias audiências públicas definidas pelo nosso deputado representante da Serra no Estado do Espírito Santo, o deputado Bruno Lamas, que durante o ano passado e durante este ano participou de diversas audiências públicas sobre a segurança pública e, finalmente, o município da Serra não foi presenteado, mas foi agraciado pelo direito que tem por ter a maior população do Estado do Espírito Santo, sendo que dessa população, 75% são pessoas que necessitam diretamente dos serviços públicos do nosso município. Então, um município que tem mais de 500 mil de habitantes, ter aproximadamente 75% de sua população dependente dos serviços públicos, da atenção primária da saúde, da educação pública, dos serviços públicos diretamente, que são colocados pelos recursos do nosso município, prontamente atendido pelo nosso prefeito Aldifas Barcelos, que foi o campeão. Eu conclamo a todas as pessoas que estão ouvindo aqui para lerem
o jornal A Gazeta de hoje e acompanharam na CBN. Foi o prefeito mais bem avaliado do estado do Espírito Santo. 51,5% de bom e ótimo na aprovação da sua gestão. Quem tem ouvidos que ouçam, quem tem boca que fale, e quem tem olhos que veem uma gestão pública que é administrado com escassos recursos públicos. No ano passado, de 98 milhões de reais, novo vereador Marcos Tongo, que era devido ao município da Serra, de emendas fajutas e mentirosas, colocadas por deputados, fazendo convênios miraculosos que o recurso não aparece. Agora, quando eu falo no orçamento de 2015, é que o orçamento já se completou. O que veio, veio. O que não veio, não veio. E aí pode ser vista a realidade, novo vereador Aécio, daquilo que foi prometido, daquilo que foi realizado. E nós somos testemunhas disso. Pode entrar no site do governo federal, do governo municipal e verificar que dos 97 milhões aproximadamente devidos ao município da Serra, nobre vereador Jorjão, apenas 8 milhões e pouco chegaram aos cofres do nosso município. Isso é uma verdadeira falta de respeito daqueles que nos representam no governo federal, de poder cobrar do governo federal a obrigação de repasse de um município que tem mais de 500 mil de habitantes e que necessita também desses recursos para desenvolver um bom trabalho para a população. E, nobre vereador Marcos Tongo, se diz de direito, nobre vereador Miguel, se diz de dever, mas nada disso foi cumprido com esse município. E está aí na pesquisa, 51,5% de pessoas que avaliaram a gestão. Sabem por quê? Porque tem como gestor público um homem zeloso com a coisa pública, que do pouco faz o muito. E às vezes, aquelas pessoas que são contrárias têm o direito de se manifestar sim, mas têm o direito de ter olhos e verem, de ter ouvidos e ouvirem. Nobre vereador Marcos Tongo, te dou a palavra. Nobre vereador, quero parabenizá-lo pelo discurso e dizer realmente a importância que tem. Vivemos um momento de crise, percebíveis por todos os parlamentares dessa casa, onde Linhares, por exemplo, o prefeito de Linhares é uma cidade também que a gente para avaliar, cidade importante do nosso estado, tem várias empresas importantes. Aí você vê, o prefeito de lá, o seu Nozinho, foi o mais mal avaliado, vereador Gideão, com 8% da aprovação. Então, a gente percebe que na Serra está se fazendo muito com pouco, vereador. Entendeu? Isso mostra o comprometimento desse prefeito, o prefeito que acorda cedo e dorme tarde, não fica brincando com coisa séria, quer cuidar dos munícipes dessa cidade. Então, assim, quero parabenizar toda a gestão, aqueles secretários realmente que têm comprometimento, sabemos a dificuldade, sabemos o desafio que temos ainda pela frente, mas dizemos, prefeito, trabalhador, prefeito, que sim, quer fazer cada vez mais pela nossa cidade. Obrigado, vereador. Voltando então ao novo vereador Marcos Tongo, é a importância, da felicidade da população da Serra. É importante observar que quando você está caminhando, você está vendo as coisas acontecerem. É importante, tanto para a posição como a oposição, avaliarem a gestão de um prefeito zeloso com a coisa pública. Olha, nobre vereador Marcos Tongo, quando a gente fala de orçamento, vereador Sabino, é uma peça abstrata. Você define a utilização do recurso público numa imaginação daquilo que você vai receber ao longo dos meses que se passam aquele ano. Mas quando você tem um ano calendário terminado no dia 31/12, a gente pode verificar a peça orçamentária daquilo que foi
conceituado como receita do município com aquilo que foi realmente adentrado aos cofres públicos para que a gente possa fazer se tornar o orçamento uma peça não mais abstrata, nobre vereador Rodrigo Caldeira, mas uma peça onde a gente verificou ali realmente os recursos que entraram. Então, eu conclamo a vocês, edis, público que nos acompanha aqui, internautas, que vão lá no site do governo federal verificar no do governo municipal quanto foi prometido e colocado nessa peça orçamentária através das emendas e dos valores do orçamento. E verificar a realidade dos acontecimentos. Porque colocar emenda é chafariz de praça pública. É lindo e maravilhoso. Agora eu quero ver estas emendas serem realmente colocadas nos cofres públicos do municipal para serem ofertadas aos munícipes da nossa cidade. A outra fala, nobre vereador, ex-deputado Dr. Luiz Carlos Moreira, voltando a falar sobre o BVA. Eu e o vereador Alexandre Chambinho estamos convocando uma audiência pública onde vamos trazer aqui o IPS, vamos trazer aqui o Ministério Público Federal, vamos trazer aqui o Tribunal de Contas e vamos trazer aqui os aposentados do nosso município. Porque eles foram prejudicados, nobre vereador Gideão, pela evasão de aproximadamente 40 milhões de reais dos cofres da Previdência aplicados num banco falido, que é o Banco BVA. E se vocês também quiserem acompanhar, é só entrar na internet e pesquisar lá BVA e as prefeituras que embarcaram nesse poço sem fundo, onde perderam a aplicação. Agora, aqueles que são servidores públicos vão sofrer. Nós temos visto isso no estado do Rio de Janeiro, onde as pensionistas, as pessoas que se aposentaram, chorando, derramando lágrimas, porque estão há mais de 3 meses, nobre vereador Marcos Tongo, tendo os seus salários bloqueados, tendo os seus salários cerceados de direito, porque trabalharam e contribuíram a vida toda, sem poder receber. E olha o que vai acontecer no nosso município daqui a 5, 6 anos, por causa desses 40 milhões. Muitos aposentados e pensionistas não vão poder receber da sua aposentadoria. Por quê? Porque 40 milhões de reais saíram dos cofres da prefeitura e foram ser aplicados pelo BVA num fundo que realmente tinha um buraco. O dinheiro entrou e se escorreu. Então, essa audiência pública vai ser bastante informada e divulgada para que a gente possa estar atento a quanto nós já perdemos de recurso. Se formos trabalhar hoje, nobre vereador Gilmar, nós já perdemos aproximadamente 13 milhões de reais. Significa que dos 40 milhões colocados lá, 13 já não pertencem mais aos aposentados. E daqui para frente, o restante está aplicado numa empresa Fatrix, que já faliu. A outra é Loteamentos Lodeiro. Vocês acreditem, lá de Goiânia, empresa que faz lote para poder vender. Vocês conhecem as empresas que fazem lotes aqui também para poder vender. Foi aplicado milhões de reais nessa empresa que já está pedindo concordata porque não vende lote nenhum. Acredito que não seja lote na lua ou lote no mar, porque Goiânia não tem mar. Mas tem pessoas que acreditam ainda e vão lá para comprar. Outra empresa que esse recurso foi aplicado, que nós não temos nem conhecimento, Brasil Invest. É uma empresa de investimentos. E essa empresa, ela já está com as suas ações quase em pó, nobre vereador Dr. Luiz Carlos Moreira. Significa que a qualquer momento ela não tem mais lastro nenhum e tudo que foi aplicado ali, o servidor público, aposentado e pensionista vai perder, não vai receber. Agora, vocês, servidores públicos que estão na ativa,
que contribuem lá com o seu salário, quando se aposentarem, também vão passar as dificuldades, porque esse rombo do orçamento do IPS, ele é gigantesco. A outra empresa, nobre vereadores, ela foi ações colocadas, é uma empresa que está sendo investigada pela Lava Jato, porque é uma empresa que tem o comando do Alberto Youssef, que era aquele doleiro, que fazia as captações do recurso para o Fundo Elos, que foi o fundo que o BVA escolheu, colocar o dinheiro dos pensionistas e dos aposentados nessa empresa, que ela está sendo investigada pela Lava Jato. Aí que está a grande interrogação. Será que esse investimento foi feito dentro da Lava Jato, porque está sendo investigada pelo juiz federal Moro? Então nós temos que saber se esses recursos não vão ser perdidos. Com a palavra do vereador Gideão. A parte, vereador? A parte, nobre vereador Gideão. Vereador Guto, é possível, vereador, citar os nomes dos responsáveis no município por esse desfalque? Segundo, vou responder sim. Segundo o Tribunal de Contas, na ação do Tribunal de Contas, essa ação, volto a dizer para vocês, está lá na internet, é só pesquisar. Ministério Público do Tribunal de Contas diz que o prefeito, quer seja em mandato ou não, é responsável pela nomeação do IPS. Então, vereador Gideão, pelo Tribunal de Contas do Ministério Público, tanto o prefeito Sérgio Vidigal como a Madalena são responsáveis pela gestão em cima do IPS. E eles estão sendo trabalhados em cima disso aí. Então, vocês podem acessar Ministério Público, Tribunal de Contas, que a sua resposta está lá. Não é a resposta minha, é uma resposta do Ministério Público. E do IPS tem os nomes? Não lembro os nomes. Era o presidente da época, que, se não me engano, era o Amorim, e a sua diretoria, que não me faz a memória. Inclusive é bom informar as pessoas para poder analisar e fundamentar qualquer coisa, tem que também, mesmo sendo contrário, procurar saber, procurar ler, para poder entender e tirar suas próprias conclusões. O Conselho Deliberativo, que é o conselho que tinha que autorizar essa aplicação, ele negou a aplicação desse recurso. Ele, através da ata, negou a aplicação desses recursos nesse BVA. E os diretores, presidentes, autorizaram a si mesmo. Fizeram uma determinação aos bancos que transferissem o dinheiro. E tem mais. É importante a oposição e também as pessoas da posição conhecerem da matéria. O dinheiro estava aplicado no Baneste, não sei a quantidade. O dinheiro estava aplicado no Banco do Brasil, não sei a quantidade. O dinheiro estava aplicado na Caixa Econômica. Por que o IPS, nobre vereador Miguel, ora, numa simples inteligência, se isso tinha boa maneira de se aplicar, tinha zelo com a aplicação do recurso público, nobre vereador José Raimundo, ele poderia determinar ao Banestes, ao Banco do Brasil e à própria Caixa Econômica, que eram os gestores desse dinheiro do IPS, e determinado que eles aplicassem nas ações que estavam na Bolsa. Ora, quando eu, gestor, abro uma conta no BVA, se vocês pesquisarem, essa conta foi aberta em setembro de 2012, início de setembro de 2012. Se vocês pesquisarem na internet, qualquer leigo, qualquer pessoa comum, que vai tirar 100, 200, 500 reais, já vou terminar, 300, 400, 500 reais, antes de aplicar, vai querer conhecer como é que está a pesquisa. Um simples toque na internet BVA, você verificaria que há 3 anos antes, então 11, 10 e 9, o BVA já era investigado, recebia processo do Banco Central, então a gente não vai aplicar R$4. Vou te dar pela ordem, não, vereador Moreira, que o meu tempo terminou, o senhor pode falar pela ordem. Obrigado, presidente. Ordem, senhora presidente. Pela ordem, nobre vereador. Pela ordem, nobre vereador Moreira. Eu ouvi aqui atentamente
vereador Guto Lorenzoni, e eu acho que esse é um assunto que ele é apartidário, apolítico, a eleição, né? Eu acho que quando o vereador Gideão faz o questionamento dos nomes, vereador Gideão, é exatamente isso que nós temos que caminhar. Eu falo isso aqui em nome de 3 vereadores aqui. Vereador Davi Duarte, que está aqui, que é funcionário, 3 não, 4, né? Vereador Davi Duarte, que é funcionário público municipal, a presidente dessa casa, que é a vereadora Neidia, que é a nossa presidente, vereador Basílio, vereador Tambinho. Então, nós somos funcionários, nós somos servidores públicos. Mas, eu fico um pouco assustada, senhora presidente, quando ouço isso e me lembro que aqui teve uma CPI que nada apurou em relação a isso aí, que foi arquivada. Até porque eu completo 35 anos de prefeitura agora no dia 5 de maio. E aí eu fico pensando nas minhas filhas, na minha família, como é que vai ser encaminhado essa questão. Por isso, nobre vereador Guto Lorenzoni, vereadores presentes que estão aqui, eu sugiro a Vossa Excelência que outra vez a gente discuta esse problema, seja através de CPI, seja através de uma CEI, para que a gente mostre, e hoje nós temos um pré-candidato aqui a prefeito do município, que é o presidente do Sindicato dos Servidores, e isso aí é extremamente importante. Isso mexe muito comigo. Eu não sou de fazer politicagem, nem contra A, nem contra B, presidente, mas isso é uma coisa que interessa a Vossa Excelência, interessa ao vereador Davi, que não está querendo dar atenção porque é lá do PDT, então ele que fica nervosinho aí, hoje ele não quer dar atenção. Vereador Toninho, vereador Basílio, nós que somos funcionários, servidores dessa casa, e que daqui a pouquinho nós precisamos da nossa aposentadoria, como eu vou dar entrada agora no dia 5 de maio. Então, eu solicito ao vereador Guto que essa é uma questão importante de ser averiguada, de ser discutida aqui nessa casa, e que Vossa Excelência tome providência no sentido de, se Vossa Excelência achar que o melhor caminho é CPI, seja o que for, eu estou à disposição, como servidor do município, de querer saber isso profundamente. Eu ainda não tenho conhecimento, presidente, mas eu quero me aprofundar nesse assunto, porque é uma questão que muito me interessa. Muito obrigado. Nobre vereador Nassib. Senhora presidente, o vereador Guto insiste, né, com esse assunto. A gente percebe que agora, né, próximo à política, querem levantar, né, uma questão para tentar denegrir a imagem do deputado Sérgio Vidigal, ex-prefeito dessa cidade. O vereador Guto foi presidente de uma CPI que apurou esses fatos. Ou ele é muito ruim como vereador, incompetente para analisar a documentação, ou ele está querendo fazer média. Está querendo fazer média com a população. Por quê? Porque ele, como presidente de uma CPI, e olha que a presidente da CPI era dele, Marcos Tongo, vereador também de oposição, fazia parte também, apuraram os fatos, e em momento algum o nome de Sérgio Vidigal apareceu no relato deles. Eles sabem muito bem quem são os responsáveis. Inclusive os diretores do IPS à época, ele sabe de qual é salteado o nome. Ele não quis falar o nome aqui, porque ele sabe, porque ele foi presidente da comissão, ele ouviu um por um dos diretores e sabe muito bem quem são. Ele foi covarde de não falar o nome, porque ele sabe quem é. Agora, querer denegrir a imagem de Sérgio Vidigal, isso próxima eleição, tem 3 anos e meio que ele foi presidente dessa CPI, em momento algum foi falado isso. E tem mais, se buscar o balancete atual, o prejuízo que essa administração deu ao IPS é infinitamente maior do que se tivesse perdido esse dinheiro. Porque esse dinheiro não foi perdido. 30 milhões está na conta aplicado por um percentual de taxa de juros muito maior do que da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, e a garantia do Banco Central. Quer dizer, esses 30 milhões é impossível perder. E eles sabem muito bem disso. Agora, essa administração deu um prejuízo, e já desafiei para trazer aqui
o balancete para que a gente possa analisar. Que ele sabe muito bem disso. O prejuízo atual dessa administração é muito maior, infinitamente maior, do que o que está se falando aqui hoje. Então, assim, o vereador é muito incompetente, porque ele, como presidente da comissão, ele sabia muito bem de quem era devidamente responsável, né? Ele sabia, porque foi presidente da comissão. Né? Ou ele está sendo covarde de não falar os nomes. Muito Presidente, obrigado. pela ordem, ele citou meu nome, por gentileza. Pela ordem, nobre vereador. Eu gostaria, né, de falar com o nobre vereador, um vereador que tem uma idade avançada, um vereador que é dono de empresa, um vereador que tem sensibilidade, um vereador que faz crítica quanto mais aqui, dizendo que a rede lá da quadra está com rasgo, que o teto tá com mofo, que o capim da grama ali da rua está trabalhada, mas não fala nada sobre o rombo dos 40 milhões do IPS. É isso que me deixa indignado, nobre presidente. E outra, se ele pegar o relatório da CPI, a CPI foi feita, os documentos foram encaminhados ao Ministério Público, na CPI tem testemunho da diretora e do presidente dizendo que a aplicação foi por determinação do prefeito Sérgio Vidigal, por determinação, não foi aplica se quiser, não, foi por determinação. Inclusive, esse depoimento está no jornal A Gazeta da época, ele fala que foi o ex-prefeito Sérgio Vidigal. Agora, eu fico indignado com alguns vereadores, nobre vereador Moreira, que não se atenta por uma arbitrariedade de tamanha consequência. Está sendo voltado à tona o negócio do BVA, porque o juiz Moura está investigando os fundos de pensão. Né? E são 40 prefeituras, e uma delas é o município da Serra, que, por coincidência, 40 prefeituras, o município da Serra gastou os 40 milhões. E nós vamos fazer, nobre vereador Moreira, não uma CPI, não, há uma audiência pública para iniciar o nosso trabalho. Obrigado, presidente. Nobre vereador Gideão. Senhor presidente, ele voltou a citar meu nome, eu gostaria de fazer um complemento. Nobre vereador Nassib, após, não daria a palavra para ninguém, que nós temos que manter a ordem, e o nobre vereador Gideão estará com a palavra após a colocação do nobre vereador Nassib. Senhora presidente, mais uma vez a gente percebe o interesse político desse vereador. Se ele foi presidente da comissão, se a diretora falou que foi determinado pelo prefeito à época, por que ele não convocou o prefeito, então, o ex-prefeito? Que era ex-prefeito. Quando foi feita a CPI, o fechamento da CPI, eu estava aqui nessa Câmara. Então, ele era ex-prefeito, né, não teria problema algum de ser convocado para ir para a CPI dar o depoimento dele, mas não foi feito isso, porque é mentira. Não teve nada de determinação, não. E ele sabe muito bem o nome da diretora e do presidente, sabe? Porque ele ouviu e aqui ele tornou a afirmar o nome da diretora e não quer falar. Nem o nome da diretora e nem o nome dos outros responsáveis. Porque o prefeito Sérgio Vidigal, né, não era responsável por isso. Como Aldifas, também não é. Também não é. Quem faz as nomeações e as decisões do IPS é o próprio presidente do IPS. Nós votamos a lei onde criou a organização interna do IPS. Foi votado aqui por essa casa. E lá é um órgão totalmente independente. Somente a nomeação do presidente, que é feito pelo prefeito municipal. Somente. Dos outros diretores, todos os outros cargos do IPS, é feito pelo presidente do IPS. Muito obrigado. Nobre vereador Gideão. Oi. Cumprimentar a mesa na pessoa da nossa presidente, vereadora Neidia, os demais nobres edis, ao público da galeria que acompanha mais esta sessão, aos internautas que estão em seus lares ou no serviço também, acompanhando estes trabalhos legislativos. Minha fala nessa noite, mais uma vez, é com relação à área da educação. Educação. A base de qualquer governo, a base de qualquer sociedade é a educação. Precisamos zelar pela educação. Se tivermos uma boa educação, com certeza a cidade, o município, o Estado, a União terá menos problemas. No dia 31 de março de 2016, o governo do Estado
ele divulgou: SEDU abre 2.231 vagas em processo seletivo para auxiliar de secretaria escolar. Está aqui o comunicado do Governo do Estado, abrindo 2.231 vagas para processo seletivo para auxiliar de secretaria escolar. Pois bem, foi feito esse edital e no dia 25 de abril o governo divulgou o resultado. Foram 45.331 inscrições na seleção. O que é auxiliar de secretaria escolar? O auxiliar de secretaria escolar tem como função realizar atividades típicas do ambiente escolar, como matrícula de alunos, censo escolar, expedição de certificados, diplomas, históricos e outros documentos da vida escolar, efetuar atendimento ao público e realizar registros no sistema de gestão escolar, além de desempenhar outras atribuições de acordo com a sua unidade e a natureza de trabalho. Pois bem, só que este processo que o governo do Estado abriu para auxiliar a secretaria escolar e que está sendo efetivado, é para temporário, é para DTs, inconstitucional, ilegal, inconstitucional. Então, nesse aspecto, agora dia 22 de abril agora, 2016, entrou uma ação popular denunciando o secretário de Educação do Estado, Haroldo, por contratações ilegais de DTs na educação. Uma ação popular protocolada nesta semana denuncia o secretário de Estado da Educação, de Paulo Artung, Haroldo Rocha, por violar a Constituição Federal e decisões do Supremo Tribunal Federal, do STF, ao fazer contratações temporárias ilegais para auxiliares de secretaria escolar, ao invés de realizar concurso público. A agente de suporte educacional, a ASE, diretora do Sindipúblicos e autora da ação, Emanuele Pena de Oliveira, justifica a proposição devido ao processo seletivo 023 de 2016 da SEDU não atender aos requisitos de excepcionalidade e da temporariedade, visto que trata de contratação para a realização de funções burocráticas e de natureza permanente. Sendo assim, ao infringir a Constituição Federal e ao entendimento consolidado do STF, o secretário de Educação do Espírito Santo comete improbidade administrativa e deve responder por seus atos. A ação proposta ainda destaca que o STF já identificou e ordenou ao governo capixaba que cessem tais contratações. Por exemplo, no provimento da ADIM 2229 do Espírito Santo e a ADIM 3034 do Espírito Santo. No entanto, observa-se no site da SEDU a opção por contratar DTs para funções permanentes, sejam essas de docência ou, como no caso do edital 023 de 2016, de caráter administrativo. Há casos em que servidores aprovados em concurso público para cargos efetivos são nomeados como temporários, mostrando-se assim que a existência de vagas e aprovados em concurso aptos a ocupá-las não são critérios considerados para a contratação de pessoal. Assim, demonstra-se o dolo do secretário em corromper a Constituição Estadual. Além da condenação de Haroldo, a ação requer uma liminar
suspendendo imediatamente o processo seletivo simplificado para ser flagradamente ilegal, por ser flagradamente ilegal, imoral e por não apresentar os requisitos exigidos para as contratações temporárias. Espera-se com isso que o governo Hartung estabeleça as contratações por concurso público para o preenchimento das vagas, tais como prevista em lei. O Sindipúblicos apoia a iniciativa da autora da ação e convoca toda a sociedade para que não se cale ao ver o desmonte dos serviços públicos apenas para beneficiar os amigos dos governantes. Governos incompetentes e mal intencionados não podem ficar impunes. O sindicato repudia irrestritamente a contratação de servidores por meio de processos seletivos para temporários, salvo as exceções estabelecidas em lei, e reforça que continuará sua atuação para garantir a lisura nas contratações pelo Estado com abertura de concursos públicos. Alguém pode estar agora pensando, mas que o vereador Gideão está aí citando o governo do Estado, concurso público do Estado, se nós somos aqui do município de Serra? Estou citando porque há um liame, há uma ligação direta desta situação para com o município de Serra. Hoje, no nosso município, já são para mais de 15 processos seletivos na área da educação para a contratação de DTs. Para a contratação de DTs. Já passam de 15 processos, 15 editais para a contratação de DTs no município de Serra. E vagas que devem ser preenchidas por efetivos, não por DTs. E já usei dessa tribuna N vezes para denunciar essa situação. A última convocação de DT, não de DTs, agora de efetivos, do concurso público 01-2012, um concurso de 2012, foi prorrogado até agora, dezembro de 2016, foram nomeados, chamados 185 professores, dia 7 de março desse ano. Mas esse mesmo concurso público 01 de 2016, ele consta para auxiliar de secretaria escolar. O edital contemplou, o concurso contemplou auxiliar de secretaria escolar para as escolas do município de Serra, 131 vagas. Agora, pasmem, senhores vereadores, excelências dessa Casa de Leis, vereador Aécio, presidente agora em exercício, pasmem quem está me ouvindo, pasme comunidade escolar, diretores, professores, pedagogos, pasmem vocês que estudaram, que fizeram um concurso público, que pagaram a inscrição para esse concurso público e foram aprovados neste concurso público. 131 vagas para auxiliar de secretaria. Concurso 01 de 2012 está agora para vencer em dezembro desse ano. Nenhum auxiliar de secretaria foi chamado, foi nomeado. Nenhum auxiliar de secretaria, a atual administração nomeou. Uma afronta direta à Constituição Federal, uma afronta a decisões do STF. E agora, a função desses auxiliares de secretarias estão sendo desenvolvidas em nosso município por diretores de escola, por outros profissionais da educação, que vão ali, em desvio de função, vereador Boy, em desvio de função, exercer o cargo de auxiliar de secretaria. E o prefeito não se manifesta, a secretária de Educação não se manifesta. A coisa é simples, é nomear. Secretária Marcia Lamas deve estar me ouvindo, ou vai me ouvir depois na gravação desse vídeo. Só tem um caminho, é nomear os aprovados no concurso público. É chamar
é chamar os 135 aprovados, os primeiros 135 colocados, e nomeá-los. Porque eu tenho rodado as escolas do município de Serra. Eu tenho conversado com as diretoras das escolas municipais e todas, sem exceção de nenhuma, têm me reclamado a falta, a ausência do auxiliar de secretaria. Prejudicando o trabalho da comunidade escolar do município de Serra. Diretores que têm que se virar, igual o Bombril, 1001 utilidades. Hoje o diretor tem que vigiar a porta da escola, porque não tem vigilante. Então o diretor tem que estar preocupado lá no portão da escola, na chegada dos alunos, na saída dos alunos, porque a administração atual tirou os vigilantes das escolas. Então hoje o diretor, ele tem que se preocupar com as reformas da escola também, e já denunciei dessa tribuna, escolas municipais caindo os pedaços, as escolas, as salas rurais desse município, totalmente abandonadas. Uma escola municipal de Central Carapina, que deveria ser interditada, fechada, porque não oferece as mínimas condições para ser usada. Mas a diretora ali tem que se virar, ela tem que se preocupar com reformas, com construção. E também as diretoras e diretores têm que agora se preocupar com os trabalhos da secretaria, da função do auxiliar de secretaria. Então, qual tempo sobra para essa diretora exercer a sua real função de direção escolar? Se ela tem que gastar suas energias, se ela tem que estar preocupada desde o acender de uma lâmpada, desde o acesso de um portão, até a reforma, muitas vezes, da escola, e ainda mais agora, com questões de trabalhos burocráticos de auxiliar de secretaria. Então, a minha fala aqui nessa noite é para que o nosso prefeito coloque a mão na sua consciência, que a secretária de Educação, que se diz importar tanto com a educação do município, ela também coloque a mão na consciência e nomeie, chame os 135 aprovados, que é o total de vagas previsto no edital, chame esses 135 auxiliares de secretarias e nomeie esses profissionais, porque as escolas estão pedindo socorro, as diretoras de escola estão clamando, pelo amor de Deus, nos ajude. Vereador, nos ajude. Estou aqui falando não em meu nome, estou aqui falando em nome de todos os diretores, de todas as diretoras das escolas municipais de Serra, que estão gritando, estão clamando, nos ajude, poder público municipal, nomeie os aprovados no concurso público 01 de 2012, aprovados no cargo de auxiliar de secretaria escolar, para que possamos ter uma educação com mais qualidade no município de Serra. À parte, vereador Boy. Vereador, parabenizar pelo discurso. Eu acho que a pessoa só põe a mão na consciência quando tem consciência. E esse prefeito, eu já vi que ele não tem consciência. Ele é um responsável, um incapacitado de administração. E vou te falar mais uma coisa. Eu digo para toda a população da Serra, o homem que tem consciência, ele me representa, e se chama Sérgio Vidigal. Encerrando a minha fala, eu não estou aqui defendendo gestor A nem gestor B. Eu estou aqui defendendo a educação desse município. Quando eu subo essa tribuna aqui, é para defender as políticas públicas do município de Serra. É verdade, e eu tenho que cobrar de quem hoje está no poder, de quem hoje exerce e tem na sua mão a caneta, que é o atual gestor,
que é o atual prefeito, que é a atual secretária de Educação, e dizer que nós só lamentamos, porque também, igualmente aos auxiliares de secretaria, também centenas de professores que estudaram, que passaram no concurso público, hoje estão sendo chamadas para exercer DTs, quando na verdade deveriam ser nomeadas, efetivadas, todas da área da educação do município de Serra. Obrigado, senhora presidente. Fica posto mais uma vez a nossa denúncia e vamos dar encaminhamento aqui no município de Serra. Igualmente o sindicato dos professores em Vitória fez. Também estaremos provocando aqui na Serra uma representação, mais uma representação, para que os auxiliares de secretaria sejam nomeados. Muito obrigado. Ok. Nobre secretário. Presidente, ordem do dia. Antes de entrar na ordem do dia, convidar a todos para participar do evento que está acontecendo no auditório, uma palestra sobre a violência, com a presença do nosso deputado federal Sérgio Vidigal e o delegado Joel Lírio, que é o palestrante de grande competência e conhecedor bastante do assunto. E, por incrível que pareça, presidente, falando em violência, minha esposa acabou de ser roubado o carro dela, lá em Porto Canoa. Acabou de ser assaltada, graças a Deus, só levaram o carro. Ok, nobre secretário. Ordem do dia da sessão ordinária do dia 25 de abril de 2016. Presidente, na ordem do dia tem inclusão do veto, processo 1081, projeto de lei número 31/2016, o veto do vereador Aldair Celestino Xavier. Projeto de lei a ser deliberado. Processo 35, projeto de lei 01, anexo à mensagem 153, regulamenta a organização do município da outras providências. Autor, Poder Executivo. Em discussão e em votação, o referido projeto, ora lido pelo secretário, projeto de lei 01/2016, vereador Zé Raimundo. O projeto já está em votação e vereador Toninho também. Vossas Excelências estão dentro do plenário, tá certo? Zé Raimundo, Toninho e vereador Luiz Carlos Moreira. Novos vereadores estão dentro do plenário. Estão dentro do plenário o vereador José Raimundo, Toninho e o vereador Luiz Carlos Moreira. Os vereadores, dentro do plenário, os vereadores se retiraram agora. Senhor presidente. Assim sendo, nós temos aqui vereador Jorjão, vereador Aldair, vereador Nassib, vereador Tio Paulinho, vereador Basílio, Gilmar, Sabino, Marcos Tongo, Davi, vereador Aécio, vereador Boy, vereador Gideão. Contagem de quórum, por gentileza, nobre secretário. Presidente, fica prejudicado o quórum de 2/3, haja visto que não tem número suficiente para continuar a votação desse projeto. Agora nós temos também o veto na pauta. Presidente. Presidente, o projeto ficou prejudicado. Agora o veto do vereador. Nobre secretário, o projeto prejudicado, contagem de quórum, por gentileza, e faça nominalmente os vereadores que estão presentes no plenário, o nome de cada vereador, por favor. Rodrigo. E, por gentileza, eu gostaria que o nosso sistema de informática, nosso sistema de divulgação de imagem, pudesse filmar todo o plenário,
por gentileza. Presidente, vereador Rodrigo Caldeira, pastor Ricardo, Jorjão, Aldair, Nassir, tio Paulinho, Basílio, Gilmar, Sabino, Marco Tongo, Gideão, Boy, Neidia, Davi e Aécio. 15 vereadores presentes, portanto, a matéria ficou prejudicada com a retirada de plenário do vereador Zé Raimundo, vereador Toninho e vereador Luiz Carlos Moreira, que se retirou na hora da votação. Processo 1081. Aldair Celestino Xavier, veto número 31.4485. Protocolo 1785. Veto de autoria do Poder Executivo. Em discussão, o veto do novo vereador Aldair, projeto de lei 31. Em discussão. Em discussão e em votação. A favor do veto, permaneçam sentados. Os contrários, queiram se levantar. Só pela ordem, excelência. Você queria só esclarecer que projeto... Só esclarecer o projeto? Só para esclarecer o projeto. Só para esclarecer. O projeto está em discussão. Novo vereador Aécio. Questão de ordem, senhor presidente. Novo vereador Aécio solicitou... O referido projeto é votação nominal, por favor. Novo vereador, Vossa Excelência está no plenário. Novo vereador, nós temos 16 votos com o voto do novo vereador Luiz Carlos Moreira. O vereador entra no plenário, utiliza o microfone e vai para o lado de fora, determinando uma ação aqui dentro do plenário. Nobre vereador, venha sentar aqui, exercer o papel de Vossa Excelência, utilizando o microfone dessa casa, nobre vereador. Vamos lá? Presidente. 16 votos favoráveis. Presidente, o voto foi por unanimidade dos vereadores presentes. Portanto, o veto foi derrubado. Nominalmente, Rodrigo Caldeiras, pastor Ricardo, Jorjão, Aldair, Nassib, tio Paulinho, Basílio, Gilmar, Sabino, Marco Tongo, Gideão, Boy, a Neidia, ela não pode votar porque é matéria de maioria absoluta. Aécio e Davi. Portanto, o veto foi rejeitado. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, novo vereador. Senhor presidente, eu votei pela aprovação do projeto quando entrou nessa Casa de Leis e votei porque era um projeto que trata da transparência. O projeto ele dispõe sobre a fixação de prestação de contas de valores repassados pela Secretaria de Educação em quadro de aviso público. Um projeto que trata da transparência. O que esse projeto falava? Olha, o que o município passar para a Secretaria de Educação, que seja colocado num quadro de aviso, dado publicidade. Aí o prefeito me veta esse projeto. Um prefeito que não quer transparência. Um prefeito que reclama... Nobre secretário, nobre vereador, Vossa Excelência está tendo um equívoco. Está tendo um equívoco, nobre vereador. Está tendo um equívoco, nobre vereador. Eu quero fazer, após... Vossa Excelência já fez a colocação. O nobre vereador fez nominalmente o nome de cada vereador. E eu quero finalizar o projeto, ora lido, falando que ele foi rejeitado, né? Com 15 votos contrários, né? Então, o veto foi rejeitado, certo? Nobre secretário. Presidente, concluída a ordem do dia. O número do processo, vou solicitar o número do processo, por gentileza, nobre secretário. Número do processo, por favor. Projeto de lei número 31/2016.
Protocolo 1785/2016, 13 de abril de 2016. O veto foi derrubado. Rejeitado, tá certo? Pela ordem, senhor presidente. Então, finalizamos esse projeto. Pela ordem, ao vereador. Senhor presidente, eu quero pedir desculpa na justificativa aqui, mas eu acabei votando, então, equivocadamente, porque ele não consta aqui na ordem do dia. Então, isso me trouxe uma confusão. O que está aqui é o outro veto, mas na questão do expediente. Então, o meu voto, senhor presidente, só para retificar, o meu voto, porque esse projeto é do PDM, correto? Esse projeto, na época, falei para o vereador Aldair que eu estaria me abstendo da votação dele, porque eu não concordava. E, da mesma forma, agora, o meu voto é pela abstenção. Não, vereador, nós já passamos pela votação, mas deixar registrado... Já passou a votação. Senhor presidente, para ficar registrado que eu me abstive realmente, porque é um projeto que ele traz também no seu bojo uma certa inconstitucionalidade, e eu me pronunciei nas duas situações. Então, só me desculpar, porque ele não estava explícito na ordem do dia, e eu confundi com outro veto do Executivo que chegou nessa Casa de Leis. Muito obrigado. Ok. Presidente, concluída a ordem do dia. Encerrado o expediente e convido a todos a participarem agora. A ordem do dia está encerrada. Convido a todos a participarem conosco, junto com o nosso deputado federal, doutor Sérgio Vidigal, numa palestra no nosso auditório no primeiro andar.